Por favor, me tira daqui antes que ele volte. Ela nunca gritou, nem quando ele a golpeou, nem mesmo quando rasgou sua camisa e disse que ela era apenas uma coisa que ele podia usar e jogar fora. O único som que saiu de seus lábios naquela noite foi um sussurro, uma palavra. Por favor, se esta história está tocando algo em você, deixe um like e se inscreva no canal para não perder as próximas narrativas que vão fazer você refletir sobre coragem, justiça e segundas chances. É gratuito e nos ajuda muito. Clayton a encarou como se ela nem fosse humana, como se fosse algo sujo grudado em sua bota. Ele não se importou que ela implorasse. Ele não se importou que ela sangrasse. E quando terminou de destruí-la, ordenou sua morte. Ele olhou em seus olhos e disse as palavras como se não fosse nada. Levem ela para trás, amarrem. Certifiquem-se de que ela não volte à tona se cair na água. Não era raiva. Não era paixão. Era frio, limpo, vazio. Ellie era apenas uma empregada doméstica. Ela varria o chão. Dobrava lençóis. Disse não uma vez e isso foi tudo que bastou. Clayton era filho do xerife. O tipo de homem para quem ninguém diz não 2 vezes. E agora, amarrada pelos pulsos, meio nua, roupas rasgadas, boca inchada, pele marcada por hematomas, Ellie estava sentada na traseira de uma carroça, indo para seu túmulo. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de vergonha. O homem dirigindo a carroça continuava olhando para ela. Tommy, um dos capangas de Clayton, mas suas mãos também não estavam firmes. Ele não falou. Não até a carroça parar numa trilha de terra ao lado de um riacho silencioso. Ele desceu, acendeu um cigarro e por 1 minuto apenas ficou ali parado. Então caminhou ao redor, abriu a traseira e a encarou. Você não deveria ter olhado nos meus olhos, murmurou. Ellie não disse uma palavra. Apenas olhou através dele. Você sabe o que disseram que eu tenho que fazer? Ele jogou cinzas na terra. Que se eu não fizer, sou o próximo. Sua voz rachou. Algo nela se quebrou. Você não merecia isso. Tommy olhou para o céu como se talvez pudesse responder pelo que os homens faziam. Então praguejou baixinho, puxou uma faca e começou a cortar as cordas. Você anda para o norte, não para. Não olha para trás. Talvez alguém te encontre. Talvez não. Ellie não se moveu. Suas pernas mal funcionavam, mas seus olhos estavam queimando. Quando Tommy subiu de volta na carroça e foi embora, ela já estava rastejando pela grama seca. Em algum lugar além da crista, um rancho se erguia. Velho, silencioso, esquecido pelo tempo. Ali vivia Jonas, um homem que já havia enterrado tudo o que amou. Ao amanhecer, ele saiu, café na mão, e a viu. Uma garota com roupas rasgadas, pés descalços, sangue nas coxas, hematomas no rosto e nada mais para dar. Mas ainda respirando. Ele não correu, não gritou, apenas se aproximou devagar. E quando ela olhou para ele, mal conseguindo levantar a cabeça, sussurrou a única coisa que veio à mente. Por favor, não me julgue. Jonas a encarou. Não com pena, não com medo, mas com algo mais, algo pesado. Ele estendeu a mão. Esse foi o momento em que tudo mudou. Mas e se o homem enviado para matá-la fosse o único que já havia lhe mostrado bondade? Jonas não fez perguntas, apenas ergueu Ellie em seus braços, a carregou pela cerca quebrada e através da porta velha de uma cabana que não sentia vida há anos. O lugar cheirava a poeira e fumaça de madeira. Uma cama ficava contra a parede. O cobertor estava desbotado, mas ainda cuidadosamente dobrado. Havia pertencido à sua esposa, e Jonas não o havia tocado desde que a febre a levou. Naquela noite, ele deitou Ellie ali. Moveu-se devagar, cuidadoso. Como se mudasse muito rápido, ela pudesse se despedaçar. Ela não lutou contra ele. Não chorou. Apenas encarou o teto como se ainda estivesse amarrada àquela carroça. Jonas deixou água, pão e um pano limpo. Sentou-se do lado de fora na varanda, olhando para as colinas escuras, perguntando-se por que seu peito se sentia pesado pela primeira vez em 10 anos. Pela manhã, o pão havia sumido, o balde estava meio vazio, e ele notou que o espelho acima da pia havia sido coberto com uma toalha. Ellie não queria ver o próprio rosto. Por dias ela permaneceu quieta.
Seus olhos seguiam Jonas quando ele trazia comida. Mas ela nunca falava. Às vezes ele a pegava segurando uma agulha e um pedaço de tecido. Não costurando, apenas segurando. Como se a memória de como costurar fosse a única parte dela que ainda possuía. Uma noite ela finalmente falou. Sua voz estava áspera, fina, mas firme o suficiente. Se eu ainda me lembro de como costurar, disse. Isso significa que ainda sou uma pessoa? Jonas não teve resposta. Apenas ficou ali parado olhando para o chão até ela se virar. A verdade saiu em pedaços depois disso. Um nome aqui, um lugar ali. Na terceira noite, Jonas tinha peças suficientes do quebra-cabeças para ver a imagem. Ele estava trabalhando na casa do xerife. O filho do homem, Clayton, havia posto os olhos nela. Quando ela disse não, ele se tornou cruel. Quando ela ameaçou falar, ele se tornou mortal. Clayton ordenou que ela desaparecesse. Jonas sentiu o estômago se contorcer. A lei da terra era o xerife, e a lei já estava perdida. Mas algo mais profundo queimava nele agora. Um fogo que pensava ter se apagado com sua esposa. Esta garota não era de seu sangue, mas deixá-la ao silêncio significava se tornar parte da mesma crueldade que já quase a havia destruído. Naquela noite, enquanto Jonas se sentava na varanda novamente, percebeu algo. Isso não era apenas sobre mantê-la viva, era sobre decidir se ainda acreditava em alguma coisa. E enquanto Jonas lutava com seus pensamentos, Clayton já estava fazendo perguntas. Palavra havia chegado a ele de que uma garota correspondendo. A descrição de Ellie havia sido vista perto das colinas. Então, o que acontece quando o filho da lei descobre que a verdade que pensou ter enterrado ainda está respirando? Clayton não era homem de desistir. Quando sussurros chegaram a ele de que a garota que deixou para morrer estava respirando novamente, seu sangue ferveu mais quente que o sol do Arizona. Ele chamou Tommy, o garoto que havia dirigido aquela carroça, o garoto em quem confiou para fazer o serviço. Quando Tommy entrou no salão, o punho de Clayton estava esperando. Um soco rachou seu lábio. O próximo o dobrou. Clayton o agarrou pela gola, empurrou seu rosto contra o bar e sibilou. Você acha que pode fazer de mim um idiota? Tommy sentiu gosto de sangue. Então sentiu gosto de vergonha. E ouviu a ameaça clara como o dia. Você a mata ou eu mato você. Simples assim. A surra continuou até Tommy mal conseguir ficar de pé. Clayton o deixou no chão, quebrado em corpo e espírito, mas com uma ordem gravada em seu crânio. Termine o trabalho. Naquela noite, Tommy cavalgou para as mesmas colinas, o mesmo rancho, mas desta vez o peso era maior. Não apenas a arma no coldre, mas a escolha que vinha com ela. Ellie estava sentada na varanda quando o viu. Seu rosto congelou, mas seus olhos contaram a história. Ela sabia por que ele havia vindo. Tommy desceu do cavalo, mãos tremendo. Puxou a arma, mas não conseguiu apontá-la direito. Tentou falar, mas sua voz rachou. Disseram que eu tinha que fazer. Disseram que se não fizesse, estou acabado. Ellie ficou de pé, descalça, tremendo, mais alta o suficiente para encontrar seus olhos. Você já teve sua chance, sussurrou. E escolheu me deixar viver. Tommy caiu de joelhos, a arma caindo na terra. Lágrimas cortando através do sangue e poeira em seu rosto. Não consigo fazer, disse. Não consegui então. Não consigo agora. Foi quando Jonas saiu da cabana, rifle nas mãos, calmo, firme. Sua voz cortou o ar noturno como uma lâmina. Então é hora de você escolher um lado, garoto. Você fica com ela ou morre com ele? O silêncio era espesso o suficiente para sufocar. Tommy olhou para Ellie, depois para Jonas, depois para o céu. E pela primeira vez em sua vida, ele escolheu. Escolheu ficar de pé. Daquele momento em diante não era mais segredo. Era uma luta esperando para acontecer. Ellie, Jonas e Tommy contra Clayton, contra a própria lei. E contra o medo que governava a cidade. Agora, antes de seguirmos adiante, deixe-me perguntar algo. Você acredita em dar a um homem como Tommy uma segunda chance? A manhã chegou dura e quente. Jonas selou a mula, verificou seu rifle e olhou para Tommy. O lábio do garoto ainda estava rachado, seus olhos inchados da surra de Clayton, mas sua mandíbula estava firme. Ele havia escolhido seu lado. Ellie ficou na varanda, suas mãos tremiam, mas não de medo,
de saber o que vinha a seguir. Eles não iam mais se esconder. Os três cavalgaram para a cidade juntos. Não à noite, não em segredo, mas à luz do dia, quando cada homem, mulher e criança estava na rua principal. Clayton estava rindo com seus amigos do lado de fora do salão quando o som de cascos cortou a conversa. Cabeças se viraram, vozes se calaram, e então silêncio. Jonas desmontou primeiro. Tommy o seguiu, arrastando um homem atrás dele. Jack, o outro capanga de Clayton, espancado e amarrado, sua boca tampada com pano. Quando Clayton viu Ellie descer, ainda machucada, mas de pé alta, o sorriso sumiu de seu rosto. Jonas falou claro e firme, alto o suficiente para toda a rua ouvir. Esta garota foi deixada para morrer por ele. Apontou diretamente para Clayton. Suspiros rolaram pela multidão. Os joelhos de Ellie tremeram, mas ela deu um passo à frente. Puxou a toalha do braço, mostrando marcas de corda cortadas profundamente em sua pele. Ela trabalhava na casa do xerife, Jonas disse. Ela disse não uma vez, e isso foi o que custou a ela. Clayton soltou uma gargalhada, tentou dispensar, mas Tommy o cortou. Jogou um pedaço de pano dobrado na terra. Era o vestido rasgado de Ellie, manchado de sangue. Eu estava lá, Tommy gritou. Me disseram para matá-la. Não consegui porque sabia a verdade. A multidão se moveu. Homens que haviam erguido copos com Clayton agora deram um passo para trás. Mulheres apertaram seus filhos mais forte. E pela primeira vez Clayton pareceu pequeno. O xerife se empurrou pela multidão, rosto vermelho, olhos saltando. Filho, rosnou. Mas o povo já estava murmurando. Monstro! Demônio! Não serve para usar uma estrela. Ninguém levantou uma arma. Não precisavam. Clayton já estava acabado. O filho do homem da lei não era lei nenhuma. A mão do xerife tremeu enquanto puxava as algemas do cinto. Olhou para seu garoto uma última vez. Então fechou as algemas. Clayton praguejou, chutou, gritou, mas ninguém mais escutava. A multidão havia se virado. Os olhos de Ellie se encheram, não de lágrimas, mas de algo mais duro, algo mais forte. Ela não era mais a garota amarrada a um poste. Era a mulher que ficou no centro da cidade e fez a verdade mais alta que o medo. Mas esse não foi o fim, porque quando um homem como Clayton cai, a poeira nunca se assenta fácil. Então o que acontece quando as pessoas que finalmente encontram sua voz devem decidir como viver com ela? Quando o xerife fechou aquelas algemas, a rua em Tombstone mudou. Não foi o tiroteio que alguns esperavam. Não foi sangue correndo pela poeira. Foi algo mais silencioso. E às vezes silêncio é mais alto que trovão. As pessoas voltaram para suas casas. As portas do salão se fecharam. Mas a memória do que viram permaneceu. Eles haviam assistido uma garota uma vez tratada como nada ficar de pé alta. Haviam assistido um garoto uma vez marcado como covarde falar a verdade. E haviam assistido um fazendeiro quebrado carregar ambos. De volta à cabana, o ar se sentia diferente. Ellie não cobria mais o espelho. Deixava aberto e quando passava por ele não desviava o olhar. Plantou ervas na terra atrás da casa. Costurou as camisas velhas de Jonas até parecerem novas novamente. E uma vez o som assustou até ela mesma. Tommy ficou por perto. Não porque tinha que ficar, mas porque queria. A culpa que carregava se transformou em algo mais. Uma promessa de nunca mais virar as costas. E Jonas? Ele se encontrou sentado naquela varanda, observando-os. Sentindo algo que não sentia desde o dia que sua esposa deixou este mundo. Família. Não por sangue, não por lei, mas por escolha. O Oeste não foi construído por homens que carregavam pistolas. Foi construído por pessoas que escolheram manter alguém mais vivo tempo suficiente para se curar. Jonas manteve Ellie viva. Ellie deu a Tommy uma razão para se levantar. E Tommy deu a ambos um lembrete de que mesmo um homem com sangue nas mãos pode escolher melhor na segunda vez. Então, e você? Você acredita que um homem quebrado pode ser refeito? Você acredita que uma mulher que quase foi apagada pode se erguer novamente? Você acredita que um estranho pode ser a família que nunca soube que precisava? Porque essa é a lição aqui. Às vezes não é sobre ir embora. Às vezes é sobre ficar quando seria mais fácil partir. Às vezes é sobre carregar o peso juntos até ele se sentir mais leve. E talvez seja por isso que histórias como esta ainda importam. Porque mesmo num mundo de poeira e sangue,
A bondade pode criar raízes. Pode crescer onde ninguém espera. Pode transformar uma cabana esquecida em um lar novamente. Então deixo vocês com uma última pergunta. O que você faria se a escolha fosse sua? Você iria embora ou ficaria e carregaria o peso com alguém que precisa?